Senhores, como de costume, iniciamos com uma rodada rápida para cada um expor sua posição inicial antes de seguirmos a conversa. A ONU pode ser reformada? Embaixadora Fittenbraun, por favor, comece. O tempo está valendo. Com certeza, é um prazer estar aqui. Acredito que a ONU deve ser reformada. Não acredito que os Estados Unidos possam se retirar ou abolir isso, nem que seja possível. No mundo polarizado em que vivemos atualmente, recriar algo como as Nações Unidas. Então, apesar de todas as suas imperfeições, acho que não temos escolha a não ser embarcar em um caminho determinado para reformá-la. Certo, doutora Mandel, sua opinião. Obrigado por me receber, Ali. Se for reestruturada com expectativas menores, a questão é: a ONU pode superar sua imagem de ilegitimidade? Abandonar instituições e órgãos torna o mundo mais seguro ou mais caótico? Se os americanos saírem, aumenta a influência dos chineses e russos. Mas sem reforma que acabe com comitês politizados como o de direitos humanos que critica Israel, ou que reforme a Unesco que nega a ligação judaica com Israel, isso continuará sendo uma piada. Certo, por último, mas não menos importante, senhor Curzon, sua opinião. Obrigado. Acho que isso já foi meio que mencionado, mas não é mutuamente exclusivo que vejamos o fim da ordem internacional como ela é e que a ONU de alguma forma tenha que ir junto. Você pode ter ambos acontecendo ao mesmo tempo e a ONU está. Só a ONU faz o que faz no Afeganistão. Quem mais ficou para dialogar com o Talibã após a retirada geral? Quem supervisionaria a lei do mar? Você pode ignorar, mas isso continuará existindo, especialmente com a influência de chineses e indianos. Tudo bem, senhores. Sintam-se à vontade para participar da conversa a partir deste ponto. Então, continuamos criticando bastante a ONU. É um alvo muito fácil, se me permitem. Talvez não seja a instituição que perdeu seu fundamento moral, mas a realidade que, de certa forma, a superou. Doutora Mandel, bem. Há certo anacronismo, pois ela surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, quando a maioria das nações já eram democracias. Hoje, mais de 190 nações são, em sua maioria, autoritárias, anti-ocidentais e anti-americanas. Dito isso, ela tem órgãos funcionais que são muito importantes. Entre as instituições internacionais, destacam-se o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que auxiliam em desastres humanitários. E mesmo quando a Assembleia Geral ocorre na cidade de Nova York, além do trânsito que isso causa, dá a chance para os líderes aparecerem e conversarem nos bastidores uns com os outros, onde eles não teriam essa oportunidade. E olha, acabou de aprovar o plano de paz de Trump, então as coisas realmente acontecem, mas é um desastre para certas coisas. A Unifil não evitou armas químicas na Síria e ignora a maioria das violações de direitos humanos ao redor do mundo, na China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, e foca desproporcionalmente em Israel. Mas, embaixadora Fittenbraun, é possível sequer começar a reformar um órgão tão grande e complicado neste momento? É realmente difícil. E claro, concordo muito com o que acabou de ser dito, achei que foi uma exposição excelente. Devemos citar o secretário-geral, que tem sido especialmente ruim e ineficaz. Em breve teremos uma troca no cargo, e infelizmente os sinais indicam que os candidatos para substituí-lo podem não ser muito melhores. Embora eu ache que, sinceramente, eles não poderiam ser piores. Ah, em termos de reforma, acho que o caminho que teremos que seguir será liderado pelos Estados Unidos. Em contexto orçamentário, trata-se de congelar recursos até a ONU concluir os cortes sérios que iniciou. Não é a melhor forma de estruturar uma organização, mas deve eliminar setores indesejados. Senhor Curzon, talvez seja só uma competição saudável e um olhar bem americano. Talvez um novo órgão revitalize o antigo que precisará se adaptar ou se tornar redundante. A mesma quantidade de competição que o BRICS está oferecendo, ele faz. A peça da fronteira é composta por cerca de 20 a 30 nações. E qual delas, além dos Estados Unidos, realmente exerce alguma influência internacional? Não é para desmerecê-los, são importantes. Já visitei muitas dessas nações da lista, mas infelizmente não têm igual peso político e estratégico.
E o meu ponto é que, a menos que haja uma adoção maior ou admissão ao Conselho da Paz, isso não necessariamente lhe dá legitimidade. A razão pela qual a ONU existe e é relevante é porque os países lhe dão autoridade e legitimidade. Esse é provavelmente um dos pontos centrais da minha perspectiva. Um país se torna um país não porque tem um banco, uma moeda ou território, mas porque outros países lhe dão esse reconhecimento. É esse valor intrínseco. O Conselho da Paz pode crescer, mas isso também é um problema. Agora volto para você com o último ponto sobre os BRICS. Vimos o que começou a acontecer. Quando aumenta, incha, surgem mais discordâncias e é isso que aconteceria com o Conselho da Paz. Os problemas atuais da ONU não sumiriam de imediato. Com um Conselho da Paz ampliado, a ONU pode ser reformada, dependendo apenas de vontade política. Então, qual era o sonho da governança global? Sempre foi uma ilusão até certo ponto? Sim, acho que sim. Eu não sei se isso é uma. Questão para mim. Desculpe por isso. Posso fazer uma pergunta rápida? Não mencionamos, por exemplo, o trabalho das Nações Unidas no apoio ao combate global ao terrorismo. E isso é só uma coisinha. Não quero fingir que isso justifica todo o inchaço ou toda a ineficiência e corrupção que existem na ONU. É um bom exemplo de tarefas supranacionais. E cada nação líder, seja os Estados Unidos ou outra, luta para conseguir controlar isso. Você menciona a ONU, que cria consultorias, aconselhamentos, incentivos e até imperativos por meio de resoluções do Conselho de Segurança. Isso realmente leva a um aumento global na capacidade internacional de combate ao terrorismo. Então, esse é um exemplo de governança em que a ONU, na verdade, não fez um trabalho ruim. E se eu puder acrescentar a isso vindo do embaixador, acho que o ponto sobre o Afeganistão é fundamental aqui. Ao sair a coalizão liderada pelos Estados Unidos, ninguém quis dialogar com o Talibã, porque nenhum país legítimo quer ser visto como o primeiro a, dialogar com o Talibã, certo? Nem mesmo os russos ou os chineses. Isso está mudando agora devido às circunstâncias atuais. Mas a única entidade que existia com capacidade razoável também era a ONU. E você tem 25 milhões de pessoas ou mais pessoas, não me lembro exatamente dos números da população, que estão em extrema necessidade de ajuda e apoio humanitário. Por isso a ONU atua. Pela minha experiência na África, posso afirmar que é o único órgão com alcance global. Depende do nosso financiamento e da vontade política. Mas Etiópia, RDC e outros conflitos na África existem. Ironia é que os maiores defensores da Carta da ONU são os países africanos que surgiram da descolonização. Eles sabem que precisam lidar com a situação recebida, mantendo integridade territorial e soberania. E eles estão entre os mais firmes. Vimos os comentários do Quênia sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Por exemplo, E ainda assim, se me permite, isso me lembra de um trecho do lendário e brilhante escritor satírico israelense Efraim Kishon, que tinha essa história sobre um leão que escapou, fugiu do zoológico e entrou em um dos principais escritórios do governo. Um funcionário vai para casa no segundo dia, volta e come, outro sai no terceiro dia e no quarto come a mulher do chá. 10 minutos depois, chamam a polícia. Então, ninguém percebeu que o leão tinha sumido do zoológico e ninguém achou estranho que esses funcionários também estavam desaparecidos. Só perceberam que algo estava errado quando quem realmente fazia as coisas sumiu. Então, se as instituições da ONU por si só desaparecerem amanhã, será que vamos sentir a diferença? Bem, eu só queria entrar na conversa porque o meu mundo é basicamente o Oriente Médio e as relações do ZEUA no Oriente Médio. Tem sido uma história terrível das Nações Unidas no Oriente Médio. Se você olhar para o que está acontecendo com a Unifil agora, basicamente no Líbano, na verdade eles protegeram o Hezbollah, não cumpriram sua missão. Você pode voltar a 67, quando a ONU saiu e permitiu que os egípcios fechassem os estreitos de Tirã. Temos então que nos perguntar: qual o propósito da ONU? Promover a paz após a Segunda Guerra Mundial, proteger civis e direitos humanos, evitar guerras, gerenciar conflitos e coordenar cooperação.
Ela fez um trabalho ruim nisso, né? Talvez o híbrido ideal não seja só o Conselho da Paz, nem só a ONU. Talvez queiramos uma coalizão de democracias dispostas para construir algo duradouro, evitando abandono após o fim da missão. Não precisa ser esse conjunto que temos agora. Acho que o FMI e o Banco Mundial devem ser mantidos, mas o que não é bom precisa ser desfinanciado. E realmente essa é a única moeda que os Estados Unidos têm. Embaixadora Fettenbrand, vejo que vocês concordam, o que talvez seja desejado até certo ponto. Não é defeito, mas uma característica. Vemos blocos regionais, né? Seja a Liga Árabe, a ASEAN e todos esses, talvez às vezes eles avancem muito mais rápido do que a ONU. Talvez o mundo esteja fragmentado em regiões e não esteja se reformando pela razão. Acho que esse é um ponto válido e os blocos regionais têm seu papel. Mas você sempre vai perceber que eles querem trabalhar com algum tipo de mediador internacional. Acho que o ponto que nosso colega levantou sobre o Afeganistão é realmente importante. Gostaria de ressaltar que há tantas questões órfãs no mundo, ou que, se não são questões órfãs, são supranacionais e ninguém está disposto a assumi-las como sua principal responsabilidade. Um momento em que concluí que as Nações Unidas, apesar de todas as suas falhas, eram realmente necessárias foi quando o Iêmen caiu no caos. Como no Afeganistão, ninguém queria assumir a responsabilidade. Mas você acaba com uma espécie de combinação dos estados interessados agora, seja lá quais forem. No caso do Iêmen, muitas vezes eram os sauditas, os emiradenses e os Estados Unidos. No caso do Afeganistão, podem ser países vizinhos como Tajiquistão, China ou Paquistão, sempre com alguma validação internacional. Porque o perigo é que blocos regionais não podem substituir a ONU. Se você fosse substituir a ONU, teria que criar algo parecido com ela. Como já disse, no mundo polarizado de hoje não seria possível chegar a um acordo sobre isso. Acho que o Conselho de Paz não terá sucesso nessa área. O Conselho de Segurança já desconsiderou o Conselho de Paz. Aprovou a resolução para apoiar o Conselho de Paz, que hoje atua de forma bem diferente do que se pensava na época, superando amplamente o aprovado pelo Conselho de Segurança. Se posso acrescentar, no fim das contas, é sobre protagonismo. E o Conselho de Paz é visto como uma piada por alguns dos maiores atores que vão crescer, certo? Uma das principais críticas aos problemas da ONU é o Conselho de Segurança. Quando falamos sobre a ONU, muitas vezes falamos apenas do Conselho de Segurança. Quem não trabalha ou estuda a ONU não entende sua complexidade. E o Conselho de Segurança é pouco representativo da comunidade internacional. Britânicos e franceses já não são as potências de antes, assim como o Japão. E sistemicamente paralisado. Sim, está paralisado. Nada pode ser feito, pois só o próprio Conselho de Segurança pode se reformar. É uma situação meio ridícula. Então, no final das contas, o que eu consigo imaginar até certo ponto é que a ONU seja mais enxuta, né, eu acho. Uma entidade menor e simples, focada na coleta de dados, aspectos administrativos e provisões humanitárias específicas. A ONU tem sido crucial para Myanmar, atuando com a União Africana, Liga Árabe e ASEAN. Então, acho que é para aí que isso vai. Mas, novamente, É sobre o Dr. MacDonald, por favor, sim, claro, é. Concordo em simplificar e reaproveitar isso, mas acho injusto chamar o Conselho de Paz. Talvez isso tenha evoluído, mas lidamos com algo voltado ao Conselho Executivo de Gaza, Conselho Tecnocrático e Força Internacional de Estabilização. Isso ainda virá, e eu tenho que dizer, sem a liderança americana aqui, basicamente não teríamos um cessar-fogo. Agora, vocês não teriam todos os reféns vivos de volta. Israel não estaria controlando 59% da zona amarela sem os americanos assumirem a liderança aqui. E se você chama isso de Conselho da Paz ou não, eu não posso dizer. Eu realmente acho totalmente injusto chamar isso de piada, porque há algumas conquistas reais aqui, independentemente de como você coloque. A ideia de um Conselho da Paz pode parecer uma substituição, mas a ONU é uma história diferente. Sua primeira missão começou melhor que o esperado.
Não sei o que acontecerá depois, mas certamente qualquer acerto da ONU. Eu sei o que vai acontecer. Faremos uma pausa rápida e, ao voltar, analisaremos as chances de sucesso do Conselho da Paz. E todos vocês, senhores, estão bem informados sobre o que está acontecendo aqui no Oriente Médio. E como primeiro caso de teste, isso também é muito importante. Então, uma pausa bem rápida, já voltamos. É aqui que ela lava a louça. Se um dia permitir que sua fé cristã cresça e fazer algo pelo povo escolhido de Deus, é agora. Esta é a casa de Galileia. Ela tem 96 anos. Isso é o que ela teve para comer hoje. Ela tem uma panela com água e trigo. Meu pai foi morto pelos nazistas e eu fiquei órfã. Eu não sabia. Ai, Deus. Mas agora, Na noite fria e faminta, eu rezo por comida ao Deus do nunca saber. existem boas... Bem-vindos de volta e obrigado por permanecerem conosco. Seguimos acompanhados pelo embaixador do ZEWA Edmund Fitton Brown, Dr. Eric Mendel e Sr. Peter Curzon. Muito obrigada, senhores, por continuarem conosco. Então, o Conselho de Paz de Trump está vendendo assentos por $1 bilhão cada e ignorando o direito internacional, reescrevendo-o do jeito que a ONU quer. O árbitro agora está assistindo das arquibancadas, então a questão não é realmente quem comanda a paz agora, mas sim se a paz pode ser comandada de alguma forma. Vamos ouvir. eu sempre disse que as Nações Unidas têm um potencial tremendo, mas não o usaram, porém há um potencial enorme nas Nações Unidas. Você tem ótimas pessoas na ONU. Até agora não aconteceu. Nas 8 guerras que encerrei, nunca falei com as Nações Unidas sobre elas. Você pensaria que eu deveria ter feito isso e que eles poderiam ter resolvido as 8 guerras, mas não conseguiram. Acho que tentaram em algumas, mas não o suficiente. Mas existe grande potencial nas Nações Unidas. Acho que a união do Conselho da Paz, das pessoas aqui das Nações Unidas, pode ser algo único para o mundo. Tudo bem, senhores, já mencionamos isso na parte anterior, mas para o bem do jogo, simplificando, o Conselho pode trazer paz ao Oriente Médio? Dr. Eric Mandela, queime cada um por 30 segundos e lidere, por favor. Eu não sei se alguém pode trazer paz ao Oriente Médio, porque eu não acho que as pessoas queiram enxergar qual é a realidade aqui nos Estados Unidos. Muitos não percebem a ameaça do jihadismo nem da Irmandade Muçulmana aqui. Não acho que as pessoas vejam os adversários dos Estados Unidos com clareza, especialmente Catar e falsos amigos como Turquia. Reconheço o Conselho de Paz por trazer um ótimo funcionário da ONU. Conheci um diplomata búlgaro, Nikolai Miledev, que vai chefiar o Comitê Internacional de Supervisão. Então, o que eu basicamente penso é: alguém consegue fazer a paz lá, é diminuir as chamas. Paz é a palavra errada. Certo, Sr. Peter Curzon, sua opinião? Acho que meu colega tem razão ao dizer que será muito difícil ver paz permanente no Oriente Médio, em parte devido às linhas arbitrárias traçadas por britânicos, franceses, russos e outros ao dividir a região. Isso certamente faz parte do problema. Mas, como disse antes, Trump erra ao afirmar que a ONU nada fez. A ONU é impedida de agir pelos próprios Estados-nação. O Conselho de Segurança gostaria de agir, mas seus membros impedem, inclusive no Oriente Médio. Acho que o Conselho de Paz fará mais. É melhor focarmos em uma questão do que tentar nos tornar a ONU também, porque eles só vão se diluir e minar as missões uns dos outros. Embaixador Edmund Fitton Brown, encerre para nós na rodada relâmpago. Sim, quero dizer, acho que todos nós concordamos bastante sobre isso, que um bom trabalho está sendo feito em relação a Gaza. É bom que tenhamos um cessar-fogo. E isso é um lembrete de que os Estados Unidos continuam sendo o país mais importante quando se trata de liderar esse tipo de direção internacional. Isso não significa que os EUA estejam sempre certos, mas acredito que eles usaram sua posição no Conselho de Segurança com sabedoria, muitas vezes impedindo decisões do Conselho que teriam sido tomadas na ausência da Assembleia Geral. Sim, então, senhores, e novamente, sintam-se à vontade para participar da conversa. A partir deste ponto, vocês sabem, nós tendemos a
ilustrar a situação caso França, Reino Unido e Alemanha recusassem, enquanto Emirados Árabes Unidos, Paquistão e Hungria assinassem, como uma má indicação. Sem eles, o Conselho perde legitimidade ou ganha liberdade da interferência ocidental. Isso é um pouco limitante. Doutora Mandel, acho que o conselho é sobre o presidente Trump e seus enviados, Woodcock, Kushner e Marco Rubio, que eu trabalhei com algumas pessoas do escritório dele por quem tenho grande respeito. Então, quase não importa o que os outros países façam. Isso pode dar uma cobertura superficial, mas acho que tudo depende do que o presidente Trump quer fazer. Se falamos do Oriente Médio, o que ele fará no Irã? Todos observam o país. Então, o que é isso? Um Mar-a-Lago com o logo da ONU? Sim, Se eu pudesse ser honesto, nós temos Estado. fomos cordiais até aqui, mas agora vou mudar. Tenho críticas fortes ao Donald Trump. Não quero a ONU e acho que a paz na fronteira não deve ser só dos EUs, especialmente com este governo. Ele está destruindo fatores que fizeram do Zebal uma hiperpotência até sua rede de alianças. E eu acho novamente que isso volta ao que eu disse antes, que é, eu acho que a paz na fronteira seria melhor se focasse em um único assunto, que foi para isso que ela foi criada inicialmente, Gaza e Oriente Médio. Generalizar isso é um problema e só enfraquece a própria causa. Sendo direto sobre sua pergunta anterior das potências ocidentais não participarem, isso afeta a legitimidade? Sim, não afeta, pois acredito que a paz nas fronteiras não tem potencial de aplicação. Não me entenda mal, gosto que Trump tenta agir, acho isso revigorante. Não acho que o jeito dele seja o melhor. Alienar outros países ou insultar os britânicos dizendo que não fizemos nada na OTAN no Afeganistão não é o caminho certo. Embaixadora Fittenbrown, estamos vendo os primeiros, talvez não os primeiros, mas passos avançados na tentativa de privatizar a paz? Grandes doadores tornam a diplomacia mais rápida, mais fácil ou apenas mais suja? É uma pergunta realmente interessante, quero dizer. E claro, não podemos ignorar o fato de que o setor privado e grandes bilionários desempenham um papel cada vez maior na política externa. Mas eu gostaria de voltar a falar sobre Gaza novamente, porque acho que esse último ponto foi realmente importante. E dizer, sabe, eu não acho que o Conselho de Paz seja adequado para outros propósitos além de Gaza, mas ele tem um papel importante a desempenhar em Gaza. Acho que precisamos analisar a saúde do plano de paz de Trump, que considero muito importante. A formação da Força Internacional de Estabilização tem se mostrado muito difícil. Ninguém quer participar, basicamente. Por isso é importante saber que o Conselho da Paz é o nível mais alto dessa franquia. Mas os dois níveis inferiores são os que mais abordam diretamente a situação em Gaza. Doutora Mandel, qual seria o primeiro teste? Bem, o presidente disse que deu um prazo de 2 meses para o Hamas se desarmar, ou então tudo vai desandar. Então, se a Força Internacional de Estabilização não vai fazer isso, quem vai fazer? Isso significa que as FDI terão que entrar e fazer isso. Acabei de voltar do Oriente Médio e vai levar para Israel, com ou sem Conselho de Paz, pelo menos 9 meses para entrar, desmilitarizar e desarmar Gaza. E isso porque mais de 80% da rede de túneis ainda está lá. Estamos lidando com uma situação que pode explodir e vemos que o presidente segue alguns prazos. Não importa quão eficiente seja a burocracia em Cairycat, onde americanos coordenam com CENTCAM e outros grupos, a situação pode se intensificar rapidamente. Senhores, estamos encerrando nossa discussão. Em resumo, o teste final. Se o Conselho realmente reconstruir Gaza, ou pelo menos começar enquanto a ONU redige outra resolução, os resultados vão importar mais do que a legitimidade neste momento? Embaixador Edmund Fittenbrown. Sim, eu acho, sem dúvida. Quero dizer, aqui é absolutamente tudo sobre resultados. O risco aqui, o risco de fracasso é esse. O Conselho da Paz pode promover entendimento nos níveis inferiores e afirmar que certas ações são necessárias. Vejo que a pressão necessária agora deve ser sobre o Hamas, que rejeitou a maioria dos termos da segunda fase do plano de paz. Isso implica pressão sobre Egito, Turquia e Catar. Se o Conselho da Paz conseguir que esses países levem o Hamas à negociação, e então teremos um processo de paz significativo. Ninguém vai se importar com a constitucionalidade do Conselho da Paz.
Senhor Curzon, considerações finais? Não, acho que foi muito bem colocado. E foi um prazer ter esse vai e vem entre nós neste debate, porque é realmente desafiador. Acredito que isso tem certa verdade e me lembra da expressão: é melhor pedir perdão do que permissão. Talvez seja isso. Trump toma a iniciativa. Eles estabilizam Gaza porque a ONU, por muito tempo, não conseguiu atuar novamente por vários motivos. Acredito no que a ONU representa, mas sou bastante crítico quanto ao seu formato. E no final das contas, se o Conselho de Paz conseguir alcançar algo e vermos mudanças acontecendo, então é isso que você precisa ver acontecendo nas relações internacionais e na geopolítica, especialmente no Oriente Médio. Você sempre fere quem ama, certo? Doutora Mandel, talvez traga isso de volta para casa. Uma frase final, brevemente, se possível. Espere pelo melhor, prepare-se para o pior no Oriente Médio. E acho que é assim que todos que querem sair. Mas isso te puxa de volta. Esse é o romance americano com o Oriente Médio. Se me permitem juntar a alegria da nossa conversa mútua de hoje, foi um prazer absoluto. Obrigada, embaixador Edmund Fittenbrown, Dr. Eric Mandel e Sr. Peter Curzon por estarem conosco. Até a próxima.